Amém. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Então, como o nosso queridão aí, o Salvador, falou nessa manhã, realmente eu creio que não valeria muita coisa a gente vir aqui de manhã e parar para ouvir tudo isso daqui apenas como informação, né? Como alguma coisa que você está ouvindo, que eu estou ouvindo e não pegar isso para a minha vida e não transformar isso em algo concreto, algo real, né? Algo que saia do plano do conhecimento e entre no plano da manifestação mesmo do dia a dia da nossa vida. Então, cara, assim, de coração, glória a Deus, porque nessa manhã eu pude, mais uma vez, me deparar com algumas coisas, vai ler e na semana, e você vai buscando. E nessa manhã eu pude, em algum momento, olhar para o meu Senhor e dizer para Ele: Senhor, se ninguém mais quer, eu quero os dons espirituais. Eu realmente quero. Se o Senhor já me deu algum dom espiritual, que o Senhor me permita fluir neles de verdade, para a igreja, para ser bênção para as pessoas, para ser teu instrumento. Eu pude orar pedindo para que o Senhor me dê novos dons espirituais, porque não é só conhecer o texto, conhecer alguma coisa e ler, estudar e estar aqui ouvindo, mas é trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, desejar viver realmente essas coisas, né, no nosso dia a dia. Eu fiquei feliz em algum momento eu poder olhar para Ele e dizer: Senhor, eu quero os dons, é promessa, está lá, está escrito, ó, a cada um contudo é concedida a manifestação do Espírito. Bom, continua sendo concedido a cada um de nós que queira as manifestações do Espírito Santo, amém? Então que você possa desejar isso, não é só ouvir e conhecer e talvez saber e talvez escrever num caderno, num rodapé de Bíblia, mas acima de tudo isso é desejar mesmo viver os dons espirituais, ser liberto, ser curado, ser transformado pela palavra e poder ser instrumento de Deus para fluir nos dons espirituais. Então, imagina você que talvez você é uma pessoa muito especial, então falar de mim que não era nada, e Deus nos salva, nos batiza com o Espírito Santo e faz fluir em nós ainda manifestações desse Espírito que é santo, que é maravilhoso, que é perfeito, que é Deus que habita em nós e ainda nos usa, né, no dia a dia, na vida de alguém, da igreja, das pessoas. Então, assim, imagina que privilégio que é, né? Deixar de ser uma pessoa ruim, maligna, coração perverso, nos transformar. Ele tem o poder de transformar a gente em novas pessoas, uma nova criatura. A Bíblia chama isso de regeneração. Somos gerados de novo. Imagina isso. Então eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso e olhar para esse texto e desejar que Ele conceda a você os dons espirituais que são dele, para aquilo que for útil. É concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Imagina você ter o poder aí de beneficiar a vida do seu irmão com dons espirituais. Imagina isso, né? Você está ouvindo aí isso. Imagina alguém ser beneficiado por Deus através da sua vida com dons espirituais. Imagina, isso é maravilhoso. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé. A outro pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres, ou operação de maravilhas. Se quiser colocar a revista Corrigida Fiel aí, também pode ser. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, do 8 ao 11, e especificamente do 8 ao 10, você vai ver aí que Paulo está falando sobre 9 dons espirituais. Não tem nenhum verso na Bíblia, tem nenhum texto na Bíblia que vai separar esses dons, né? Isso aí quem faz é a teologia. Teologia que eu creio que é uma bênção para todo mundo. O que estraga na teologia são pessoas que têm mau caráter e usam a teologia de maneira maligna. Então tem muita gente, que eu conheço, por exemplo, que usa a teologia de maneira maligna. A teologia, irmão, estar aqui no escola dominical é teologia. É estudando um assunto da Bíblia. Se o Salvador pegar um assunto de dízimos um dia e vir aqui no escola dominical discutir isso, os professores que vierem ministrar esse assunto vão estar usando a teologia para explicar isso. Então, teologia é uma bênção, serve para todo mundo, é uma bênção para a igreja. O que estraga a teologia são pessoas malignas que deturpam ela e acabam estragando tudo. Então, a teologia é uma bênção, serve para isso. Então, estar aqui estudando dons espirituais, um por um, é a teologia. Então, a teologia, ela é dada, e aí você não tem, como eu falei, não tem nenhum verso na Bíblia que fala, ó, existem 3 categorias de dons espirituais. Cada categoria divide 3 dons. Não tem. Quem constrói isso é a teologia. Você pode pegar os dons e estudar eles individualmente? Pode. Claro que pode. Mas para facilitar, a gente estabelece isso, ou tenta colocar, dividindo. Então, se você pegar do verso 8 ao verso 10, são 9 dons espirituais ali que Paulo cita. 9 dons. Então, aí para você entender melhor essas manifestações dos dons espirituais, que o Espírito Santo concede a cada um, então foi dividido, a gente divide em 3 categorias aí. A primeira categoria que a gente vai ver, talvez você vai estudar e vai mudar uma nomenclatura, outra, mas basicamente é isso. Então, a primeira categoria são dons de revelação, né? Então, a primeira categoria de dons, dos 9 dons, dons de revelação. Nesses dons de revelação, tem 3 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Uma outra categoria, uma segunda categoria, dons de poder. E aí manifestam claramente o espírito de poder no meio da igreja, na vida das pessoas. Então, dons de poder. Aí, primeiro dom aí nessa categoria, dom da fé, dons de curar, porque o texto de Coríntios, Paulo é bem claro quando ele diz que ele não fala dom de curar, ele diz dons de curar no plural, porque existem muitas manifestações desse dom de cura, porque envolve todos os tipos de enfermidades. Então, Deus pode vir e pegar o Salvador e usar ele com dons de curar numa área de sangue, enfermidades que estão no sangue das pessoas. Pode pegar a Lanusse e manifestar na vida dela dons de curar na parte de ossos. Então, por isso que está no plural, envolve todas as enfermidades que você conhece, físicas ou espirituais, ou emocionais. Então, dons de curar, porque abrange tudo que você imagina aí de curas. Então, dons de poder, dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas, que aí vai muito além tem nada a ver com curas, dom de maravilhas. E uma terceira categoria, dons de inspiração. Esse dons de inspiração, primeiro dom aí, variedade de línguas.
interpretação de línguas e profecia. Então a gente divide esses dons espirituais, essas categorias, para ficar mais fácil para que eu entenda isso, para que eu possa até estudar melhor isso e buscar melhor isso. Eu estava lendo uma definição, eu achei bem legal, uma definição que eu li esses dias, de um escritor, um crente, que ele diz que, então a gente falou aí de 3 categorias, cada categoria com 3 dons, e aí ele coloca uma coisa legal, ele diz assim, que 3 desses dons revelam algo, são os dons de revelação. 3 desses dons fazem algo, que são os dons de poder. E 3 desses dons dizem algo, que são os dons de inspiração. Eu achei isso realmente tremendo. Então 3 desses dons, eles revelam algo, 3 deles fazem algo, né? Algo assim, físico, que você vai ver, e é maravilhoso. E 3 deles dizem algo. Eu acho essa definição da pessoa bem interessante. A gente começou domingo, a gente citou alguma coisa sobre discernimento de espírito. A gente começou a falar rapidamente sobre isso. E eu queria continuar falar mais algum comentário sobre esse dom espiritual, que é discernimento de espírito. Eu já falei, é tão importante para a igreja, nos nossos dias, sempre foi importante, e continua sendo realmente importante para cada um de nós. Discernimento de espíritos, e o texto que Paulo vai citar, fala mesmo, realmente, veja lá no verso, ali, embaixo ali, e a outros a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir o quê? Os espíritos, falando ali no plural, então. Então, por quê? Porque Paulo está dando uma ideia de que o nosso caminhar, nosso dia a dia aí, de crente, a gente é colocado aí diante de várias situações. Não de um espírito, mas de vários espíritos, né? Então, a gente pode estar diante de espíritos malignos, do espírito humano, da vontade humana, da palavra humana. Então, discernir espíritos não é julgamento, né? Não é achismo, não é quando o teu santo não bate com o santo de alguém, né? Como dizem por aí. Não é que você tenha uma impressão de alguém, não é que você, de repente, por exemplo, conhece o passado da pessoa, as coisas que ela fez, e aí você estabelece o presente e o futuro dela baseado no passado. Então, essas coisas todas atrapalham discernimento de espíritos, esse dom. Bom, isso é um dom dado pelo Espírito Santo, é uma manifestação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para algo realmente útil. Então, quando eu falo de dons espirituais, talvez as dúvidas que acontecem muito na nossa mente, Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar um cara que está em pecado. Eu prefiro, hoje em dia, eu prefiro não crer nisso. Eu não creio que Deus vai ficar usando pessoas que não têm comunhão com a igreja. Primeiro, dons espirituais é para crente, tá? Você não vai ver uma pessoa que não é crente, que não aceitou a Jesus, que não tem comunhão com a igreja. Você não vai ver uma pessoa dessa sendo usada por dons espirituais. Já vi muito isso, chegar na igreja, a pessoa mexia com macumba, com candomblé, com espiritismo, a pessoa era sensitiva, a pessoa tinha lá os seus contatos mediúnicos, aquelas coisas horrorosas. Aí a pessoa vem para a igreja, começa a vir na igreja, aí fala, aí procura o pastor. Então, porque eu tenho esse dom, eu tenho as visões, eu vejo. Bom, tudo isso aí é lixo. A pessoa tem que chegar na igreja, ela tem que ser liberta, tem que ser livre disso. Isso aí tem que acabar na vida dela. Ela não pode trazer isso para cá e querer converter isso ao cristianismo. Não tem esse negócio. Eu sinto os arrepios. Já viu isso? Eu vejo muito isso. Nossa, eu vejo isso constante. Eu tenho uns arrepios. Quando tem alguma coisa ruim, eu sei, eu sinto. É porque eu já vi essa imagem. Você vê essas babaquices? Tudo diabo, irmão. Tudo demônio. Isso aí tem que falar para a pessoa, procura um pastor da igreja. Faz lá uma sessão de libertação. Faz lá uma ministração. Se vocês libertam isso aí. Zera tudo isso daí. Acaba tudo isso aí. Joga isso aí no lixo. E começa
diante do Senhor Jesus caminhando, e Ele vai te dar os dons dele, do Espírito Santo. Entendeu? Então, cuidado com esse negócio que a pessoa sente, a pessoa vai. Cuidado com isso aí. Então, essa questão de discernir espíritos é muito importante para a igreja. Quando eu estava lendo isso daqui, buscando isso daqui, o Senhor me lembrou. Tem um escritor, ele faleceu agora faz alguns poucos anos. É um senhor, ele é americano, se ele é inglês, eu não sei quem que é. Ele escreveu alguns livros, um dos livros que ele escreveu é bem famoso, chama O Evangelho Maltrapilho. Eu não lembro o nome dele inteiro. Como? O nome dele, é um senhorzão. É um livro, ele tem vários livros iguais a esse, né? O Evangelho Maltrapilho, ele tem os livros. Cara, é um livro, você começa a ler, você chora, é um livro interessantíssimo, é um livro bem legal. Todos os livros dele nessa linha são bem interessantes. Só que se você pegar aquele livro e começar a ler ele, você vai perceber no final da leitura que não serve para nós. Ele tem cara de crente, ele fala do evangelho, que ama, mas quando você fecha o livro e encerra, você fala, pô, é um perigo para mim até. Porque você chora no livro. Só que esse homem, não há nenhum relato verdadeiro de que ele se converteu a Jesus. Ele era um sacerdote católico, e aí ele larga a batina, ele se casa e tal, ele tem tudo. Mas ele lutou a vida dele inteira com alcoolismo, por exemplo. Ele fumava. Então, a história da graça no livro que ele escreve, a manifestação da graça de Deus, de Jesus, é maravilhosa. Mas quando você encerra, você descobre que é um perigo. Como é que você descobre isso? Discernindo, pelo discernimento. Porque tem muita gente que eu conheço que lê esse livro, eu já li esse livro. Cara, eu fiquei impressionado. Pô, mas depois você vai orar e você fala, pô, mas isso aqui não bate com o evangelho verdadeiro. Então, discernimento. Para que você leia alguma coisa, que você ouça alguém, para que você veja a vida de alguém, e ele está o discernimento de que isso parece com Jesus, parece com Deus, mas não tem Deus. Então, discernimento não é só para, a pessoa está falando, ali é um demônio está falando, não é só para isso. Discernimento espiritual é para tudo. É nos seus negócios, é a oferta que é feita, você vai discernir. Então, tem alguns exemplos na Bíblia que falam sobre isso, sobre discernimento de espírito. Um deles eu creio que Atos capítulo 5 vai ajudar bem a gente nisso daí. Marquei tanto texto que eu estou doidão. Atos capítulo 5. Esse é um texto que mostra assim, muito desse dom espiritual. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti.
E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Então, veja que um homem, o Barnabé vendeu a sua propriedade, aí levou tudo aos pés dos apóstolos, tudo maravilha, a igreja estava fluindo, estava crescendo, estava uma bênção. O que o diabo faz? Então, sempre que o diabo vê o mover da parte da igreja, sempre que o diabo vê, irmão, que a igreja está fluindo, está crescendo, está prosperando, está uma bênção, o louvor, a palavra, os ministérios estão crescendo, estão fluindo, o diabo, claro, não fica feliz. E nós somos uma igreja espiritual, apostólica, nós cremos profundamente nesse agir de Deus e sabemos que o inimigo não fica feliz com isso. E aí ele vai tentar promover situações para estragar o andamento da igreja. É o trabalho do diabo. Ele não para, ele não cansa e ele não desiste. Já foi sentenciado, já tem uma sentença para ele, já tem o seu futuro definido, lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, vai queimar pela eternidade, não tem como se salvar mais, mas fica perturbando. E o papel dele é perturbar a igreja mesmo. É tentar falar, é tentar criar situações, é tentar estabelecer propósitos diabólicos, é isso. E aí veja que logo depois que um homem fez algo sincero do coração dele, vendeu o que tinha, entregou aos pés dos apóstolos, ficou em paz. Cara, o cara tinha um coração, uma vida, tal, diante de Deus, sinceridade. Aí o Ananias e Safira olham para aquilo e falam, pô, que legal, né? Chamou atenção, o cara entrou em destaque e tal. E aí o Pedro diz uma coisa que é maravilhosa. Quando ele está de frente para Ananias, ele pergunta tal, e fala, e ele teve uma... O Espírito Santo veio naquele momento ali e manifestou nele ali o dom de discernir o Espírito. E ele fala, por que encheu teu coração? Por que você deixou o diabo encher o teu coração? Ou seja, Pedro teve o dom do discernimento de Espírito naquele momento, mas Ananias não teve. Quando começou a fazer aquela situação, ele podia discernir, pô, isso aqui está enchendo o coração, é o diabo, repreende isso, manda isso embora e faz o que é certo. Mas Ananias não teve essa posição, esse posicionamento. Fez lá o acordo com a mulher, pegaram parte, disseram que venderam por tanto. E aí Pedro tem essa revelação do Espírito Santo e confronta ele. Por quê? Porque aquilo ia estragar o mover da igreja. Aquilo foi para tentar estragar o mover, corromper o coração dos homens, da igreja. Bom, isso é muito sério. Pode ver, você está aqui, faz parte desse ministério, você é membro daqui, você tem um ministério, trabalha aqui, se envolve. Então, você tem que ficar atento e pedir para que o Senhor, para que o Espírito Santo te dê esse dom de discernir espírito. Você está aqui, está na igreja, está feliz, está sendo abençoado, está ouvindo palavra, está servindo a Deus em algum ministério. Então o diabo pode tentar encher o meu coração, tentar encher o teu coração. Então começa tudo em nós. Discernir, que sentimento é esse? Que motivação é essa no meu coração? Isso é bíblico? Isso é Deus? Se eu tenho comunhão com Deus, eu estou atento. E ele clama por esse dom. Deus, me dá discernimento do Espírito Santo. Para você, para aquilo que está entrando em você e tentando corromper você, tentando me corromper no dia a dia, de servir os meus irmãos, de servir minha liderança. E qualquer um pode ser tentado, mas se posiciona, tenha vida com Deus, tenha intimidade com Deus, leia a palavra, tenha uma vida de oração, você vai vencer tudo isso. E a partir daí, quando situações vierem beirar você, rondar você, você tem o mesmo discernimento. Ele flui em você. Não, mas você não falou que é manifestação dele. Pode ser todo dia na sua vida que ele se manifesta esse dom. Pode ser, sabe, qualquer momento que a situação cerca você, que o diabo cerca para tentar fazer. Não, tem que discernir os espíritos. Se é um homem que quer holofotes, tem muito disso também, o espírito humano que quer aparecer, quer chamar atenção, quer motivação humana, interesse humano. Pode ser o diabo querendo estragar o mover de Deus na igreja. E se é Deus? Deus está falando, Deus está fazendo. Eu tenho reverência, porque é Deus que está fazendo, Deus que está falando.
Eu quero entrar nesse mover, porque isso aí é Deus. É Deus que está operando. Então, irmão, quando o diabo vier talvez na boca de alguém, para falar bobagem, irmão, que o Senhor te dê unção, sabe, autoridade para você repreender. Falar, isso aí é diabo e eu não aceito. E pode ter cara, irmão, de Deus. Não é. Se não está ele te dá discernimento. Eu me lembro que uma época na minha vida, por isso que eu estou falando, estou orando, para que Deus reavive os dons que Ele já me deu. Que você ore para que Deus reavive os dons que Ele te entregou já um dia. Tá? Tem que ser uma realidade na nossa vida, no nosso dia a dia como igreja, como povo de Deus. E que Ele nos dê novos dons, novas experiências, em nome de Jesus, na questão de dons espirituais. Eu me lembro que eu me converti, tinha muito essa questão de discernir os espíritos. E às vezes estava num lugar, eu vou dizer para você aquilo que, na minha época, que eu fluía mais esse dom, eu vivenciei, tá? Você pode achar engraçado, achar que está errado, tá? Você não prometeu. Para você aquilo que eu vivi como experiência de dons espirituais. Né? E aí é uma experiência minha, você não pode falar nada porque é pecado, tá? Então cuidado. Então quando eu estava num ambiente, por exemplo, e tinha algum demônio presente no ambiente, que não dava para ver o demônio, não estava na pessoa, a minha perna, essa perna aqui, perna direita, a minha perna, na parte da minha coxa aqui, ela arrepiava, só esse pedaço da minha perna. Um dia eu estava num lugar, numa casa, sentado num sofá, conversando com umas pessoas que eram crentes, né? E ele entrou pela porta, e eu estava num sofá, fazia um L, assim, aquele sofazão grande de L, eu estava na pontinha, assim, ele entrou pela porta, veio, quando ele chegou perto de mim, a minha perna tremeu e eu repreendi aquilo e ele afastou, assim, mas eu não via a imagem dele, mas no mundo espiritual eu via perfeitamente que entrou, fez aquilo, e quando eu repreendi, na hora que ele entrou, eu discerni, já tremeu, arrepiou minha perna. E eu repreendi, ele saiu da casa. Aquela noite foi uma noite de batalha. Então, muitas vezes aconteceram, não foi essa vez, muitas vezes aconteceram assim. Uma outra vez a gente estava agora, recente, com o pastor Veronese, lá na sala dele, lá na Rua Amazonas ainda. Teve lá uma ministração com o ex-borboleta, como é que chama? O Ailton. Uma ministração lá, eu estava ministrando com ele, eu estava do lado do Ailton. E o pastor estava lá naqueles questionários que tem da missão Shekinah, para quebra de... para essas libertações. E ministrando com ele, e eu do lado do Ailton, e eu percebi claramente, assim, me veio nitidamente a sensação, assim, de discernimento espiritual, de que o demônio não estava no Ailton, de que ele estava do lado, assim, ó, e de repente ele passou e foi pro lado de cá. E o pastor ministrando ali com ele, e eu aqui, ó, com a mãozinha assim. Falei, você está fazendo o quê aqui? E ele, pastor ministrando, já expulsando e repreendendo, e eu ali com aquele discernimento de que tinha uma pessoa ali em pé. Só que não podia fazer mais nada. Vocês viram a vida do homem, ele foi liberto. Cara, não sei se você sabe da história, ele foi totalmente liberto de todos os demônios. A lista que o pastor fala. Você pegar o questionário, você vai ver que tem um monte de coisa no questionário, muita coisa. Tudo que você imagina para a libertação tem lá no questionário. O Ailton precisava ainda preencher, escrever umas folhas a mais, ainda assim, ó, eu também mexi com isso aqui. Não está aqui? Cadê? Não tem essa parte? Não tem. Então eu vou escrever aqui, eu também mexi com isso, com isso. Então tinha. Ele foi liberto, ele encerrou a sua vida liberto. Tanto é que na casa dele passou a ter perseguição do diabo contra ele. E ele passou a expulsar os demônios que agiam na família dele. Eu fui muitas vezes visitar ele no hospital, ficava doente, eu ia lá visitar ele, orava com ele. E ele falava dos testemunhos, falou, tal pessoa, o diabo está usando contra a minha vida, mas eu estou lá repreendendo, expulsei, mandei embora. Um homem, você conhecer a história dele, você sabe, mas vagamente. A gente conheceu na libertação ali, o pastor conheceu muito mais. Fala, cara, é possível. Mas esse discernimento é isso, você está no ambiente, você percebe, eles têm uma coisa errada aqui. Não é alguma coisa errada, não. O Satanás está aqui beirando. Na vida de pessoas, na boca das pessoas, elas estão falando e parece Deus. E aí o Espírito Santo ministra, manifesta o dom em você. Você fala, é demônio. Traz a verdade, Senhor, é demônio. E a verdade vem, irmãos. A verdade sempre aparece.
Então, discernir, Espírito, Pedro discerniu, nesse momento aí, que um homem com um coração corrompido foi cheio ainda do seu coração pelo Satanás. Isso estava muito vivo na história da igreja, porque pouco tempo antes, o Judas, que era discípulo de Jesus, e Pedro andou com Judas. E repare, na ceia do Senhor, estavam os 12 lá, e a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas, e possuiu Judas para trair Jesus. Mas na ceia, Jesus falou, um de vocês vai me trair. E um ficou, quem será? Quem vai ser? Será que sou eu? Será que é? E ninguém teve o discernimento de que era Judas. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda para a igreja. E só Jesus discerniu. Jesus sabia quem era, porque Jesus fluía nos dons espirituais. Nos dons do Espírito Santo. Ele não fluía porque ele era Deus. Ele não usava a sua onipotência, onipresença, como Deus. Não, ele usava, ele vivia, ele fluía nos dons do Espírito Santo, que usava ele. E ele discerniu, é Judas. Ele sabia que era Judas. Por uma revelação, por uma manifestação do Espírito Santo, discernindo os Espíritos. Sabia, mas ninguém mais sabia. Ninguém teve o discernimento. Então, depois foi revelado. Tudo veio à tona. Judas se matou. Então, essa história estava muito viva ainda no coração da igreja. E agora Pedro está ali. Não tem mais Jesus fisicamente presente. O Espírito Santo já foi dado para a igreja. Já estão vivendo os dons espirituais. E aí, o mesmo caso aconteceu com Ananias. E agora Pedro tem ali a manifestação do Espírito Santo. E ele discerne, bonito isso que está fazendo, né? Dando sua oferta, fazendo igual o Barnabé. O diabo encheu o teu coração. Irmão, tanto Ananias como Safira morreram. Morreram por causa disso. Isso trouxe, o final lá diz que veio grande temor para a igreja. Então, o dom de discernir espíritos é tremendo quando ele se manifesta, porque ele vai gerar temor no coração da igreja. Vai ficar atenta, reverenciar Deus e ficar atenta ao agir do inimigo. O inimigo pode pegar qualquer um, qualquer situação. Pode tentar pegar um líder, né, se achando numa posição maior do que realmente é. Pode trazer questionamento para a liderança da igreja. Tudo isso é diabo. Então, assim, é muito, muito sério isso. Bom, Atos 16, você conhece, mas eu vou ler. Para a gente ficar isso aí fresco na cabeça. Atos 16, verso 16. E aconteceu que, indo nossa oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram para si na presença do magistrado. Até o verso 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Então, você conhece a história, estava lá na cidade de Filipos, pregando, orando, uma bênção, fluindo a coisa, o reino sendo construído. A primeira cidade da Europa que recebe, que uma mulher recebe Jesus e faz da casa dela uma igreja, porque não havia sinagoga nesse lugar, tanto que não havia nem lugar de oração. Eles foram para o lugar que tinha água para orar. E tinha gente crente lá em Deus orando, mas não conheciam Jesus. Ele começa a pregar lá e a mulher se converte, dá a casa dela para eles fazerem uma igreja. Depois vira realmente uma igreja em Filipos, né, e Timóteo vai pastorear essa igreja, e vira uma bênção ali, e o negócio flui. E o que o diabo olha? Preciso parar esse negócio. Sempre tem esse desgraçado, esse diabo, querendo parar a obra do Senhor. Mas não vai conseguir. Porque o Espírito Santo continua manifestando o seu poder e os seus dons na igreja. Então, por isso que eu preciso buscar, eu preciso querer isso, irmão. Não é para ficar julgando ninguém, aquele ali é de Deus, aquele lá não é, aquele ali é de Deus, aquele tem diabo, aquele tem demônio.
Não tem nada disso, irmão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Busque o dom e deixe que Deus use você. E aqui vai uma palavra pastoral, um conselho para você. Quando Deus começar a manifestar, o Espírito Santo, começar a manifestar em você, até estão falando desse dom, de discernir espíritos. Você teve esse discernimento espiritual de alguma coisa? Antes de fazer qualquer coisa, procura o teu pastor e fala para ele, eu acredito que é o dom fluindo, eu tive aí uma impressão, um sentimento, eu queria colocar para o Senhor sobre tal situação, e aí, entendeu? Até eu chegar num nível, que realmente, mesmo assim chegar num nível, pode parecer estranho, mas vai chegar um ponto que eu vou conseguir fluir melhor nisso. Mas não sai por aí, comeu macarronado, comeu feijoada, teve um sonho com alguém, pastor, lá é o diabo, você sabe alguma coisa do irmão, da irmã, aí a pessoa está na igreja, no ministério, você está com um demônio. Não é nada disso, irmão. É manifestação do Espírito Santo dada para aquilo que é útil e para a obra do Senhor, para abençoar a igreja. Então começou a sentir essas manifestações do Espírito Santo, procura o teu pastor e fala para ele, discernir isso. Em tal situação me veio isso. O que o senhor acha disso? E vai orar e vai ser uma bênção. Não sai por aí como um caça-fantasma qualquer, achando que tudo é demônio, porque não é isso o mover do Espírito. Mateus 16, 23. Eu marquei tanto texto que eu nem sei o que é, mas esse aqui eu não... Vamos ver lá. Mateus 16, 23. É um texto bem conhecido também. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são... Volta um pouquinho, no 20. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, o apóstolo Pedro, andando com Jesus há alguns anos, vendo tudo que ele fazia, ele já havia falado do seu martírio, da sua morte, do sacrifício, da sua paixão, ele já havia mencionado a sua obra, é discípulo, está do lado, está andando junto, irmão, está grudado ali. E aí, de repente, Jesus fala mais uma vez o que ele vai passar. E aí o Pedro, não, você não precisa passar por isso. Não, você não. Começa a querer proteger Jesus de uma coisa muito, muito, muito eterna, muito maior do que ele. E aí Jesus vira para ele e fala, para trás de mim o quê? Satanás. Jesus, ele dá o nome do chefe, do maior, está ali tentando. Porque o papel do diabo é naquela época estar ali, na terra, tentando um, tentando o outro, tentando matar o plano de Deus. Jesus, ele irmão, era discípulo de Jesus. Era um cara que Jesus separava com mais dois para algumas situações mais específicas. Ia ressuscitar a filha de Jairo, chamava ele para estar junto. Ia para o monte, chamava ele para estar junto. Então, ia lá orar no Getsemane, tinha lá uma quantidade, ficava ali um pouco, e três mais próximos, entre eles Pedro, ia lá mais próximo da oração de Jesus no Getsemane. Então Pedro estava ali mais próximo de Jesus. Não quer dizer que não possa passar por um momento em que Satanás ronde o coração, a boca, e Jesus, irmão, ele não brinca, ele não tem, não tem aquele negocinho, como é que eu vou falar isso para ele? Não tem aquele rodear, aquele negócio, não, como eu preciso tomar cuidado para ele não sair da igreja, para ela não ficar magoada. Não, Jesus olha para o texto e fala, Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Está falando de coisa aí, ô demônio, sai daí. Usando a boca do meu discípulo.
Então, irmãos, essas situações são muito sérias. Veja que o próprio Jesus tem que enfrentar isso. E ele enfrenta, e o texto está escrito, está registrado para a gente aprender. O quanto é sério isso. Pedro achava que estava falando uma coisa boa para Jesus. Não, você não precisa passar por isso. Para que fazer isso? Para que essa luta? Para que esse sofrimento? Olha, você não precisa disso. Né? Deus vai te poupar disso. Olha, você não parece uma coisa muito espiritual, muito crente, muito de Deus, assim, né? Poupar do sofrimento, poupar da dor. Não é? Olha que coisa mais amorosa, não é, irmãos? É ou não é? Mais carinhosa, proteção. Era o diabo. Então, discernimento é muito sério. Eu preciso clamar a Deus para que dê esse dom para a igreja, para mim, para você discernir. Então, tem gente que, sabe, tem gente que é crente, está na igreja, é de Jesus, vai ser salvo, vai para o céu. Mas que o Senhor nos dê discernimento, para começar a ouvir e autoridade espiritual para repreender. Dizer isso aí é diabo. Busca libertação, busca ajuda nessa área que precisa ser liberta disso aí. Você está com o coração. Né? Então, discernimento de espíritos humanos, né? O homem falando muitas vezes, tentando estabelecer situações, os espíritos diabólicos, demoníacos, anjos caídos, e o próprio Senhor falando muitas vezes com a gente. Eu quero declarar aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que você vai caminhar com Cristo. E quando Deus falar com você, você não vai ficar nessa guerra. Ah, será que é Deus? Será que... Não, você vai ter esse dom fluindo na sua vida para saber. É Deus que está mandando eu me levantar e fazer isso. Essa palavra é de Deus. Essa visão é de Deus. Né? Essa revelação é de Deus. E eu vou fluir nesse dom aí. Eu sei que é Deus falando comigo. Eu sei que é Deus falando com a igreja. Eu sei que é Deus na vida dos meus irmãos. Que assim aconteça em nome de Jesus. Amém? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, esses dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eles podem, né, gerar confusão na nossa vida, podem, de repente, entrar em conflitos um com o outro. Pode falar, mas parece muito mesmo. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, eles parecem muito, são muito semelhantes. Inclusive os dois dons são muito semelhantes com o dom de profecia, mas tem as suas diferenças. A gente vai tentar aqui dar alguns exemplos. Depois, se tiver alguma dúvida, você manda aí pelo WhatsApp, a gente vai tentar responder. É claro que a gente nunca sabe tudo, tá? Nunca sabe tudo. A gente não tem a presunção de saber tudo, de conhecer a verdade. Nunca teve isso no nosso coração, não tem no nosso coração isso. Então, a gente está aqui para também estudar, buscar e aprender cada dia mais. Então, você pode ter informações que vão ser valiosas, que você manda para a gente acrescenta, né? A gente arruma depois na outra aula, se o senhor permitir. Então, só para tentar esclarecer e para facilitar. A gente falando aqui, nosso coração aberto vai ajudar muito a gente a entender e a buscar isso. Então, palavra de sabedoria, usada em decisões, em discussões, conselhos, em problemas, em litígios, em ocasiões propícias. Palavra de sabedoria, a gente vai ler alguns textos que de repente vai clarear um pouco mais, vai ajudar a melhorar o entendimento. Por exemplo, das manifestações desse dom no Antigo Testamento, está lá em Gênesis 41, na vida de José. Esse é um dom tremendo, palavra de sabedoria. Gênesis 41. Verso 15. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó.
Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio. Você conhece o sonho ali? Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais, quando a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome, que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Porquanto Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra. Provimento, não sabia nem que existia essa palavra, tá? Não sei se está errado. Provimento da terra. Para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E aí? Então você conhece a história, você sabe que Faraó teve um sonho. E esse sonho foi bem complexo. Sonhou com 7 vacas gordas, depois magras, depois espigas boas, bonitas, e depois magras e feias. E as que eram feias comeram as que eram bonitas. E aí ele revela esse sonho para os seus magos lá do Egito. Mas eles não conseguem interpretar o sonho. E chama José e introduz diante de Faraó José. E José, então, tem uma palavra de sabedoria ali. Ele ouve o sonho, teve uma revelação, uma interpretação ali daquele sonho para Faraó. E ele, além de ter essa palavra de sabedoria, de conseguir traduzir o sonho para Faraó, ele dá um conselho para Faraó do que fazer dali para diante. Então a palavra de sabedoria é muito baseada nisso.
é o saber, é a manifestação do Espírito Santo de saber alguma coisa. Não tem a ver com a sabedoria que nós buscamos em Deus, que Tiago fala para buscarmos sabedoria para o dia a dia, para lidar no casamento, nas economias, na vida ministerial, na vida, né, empresarial. Não é essa sabedoria. Sabedoria é uma outra sabedoria que você pode pedir também para Deus, para receber ela. E a Bíblia diz, Tiago fala, ó, quer sabedoria? Peça a Deus que dará a todo homem, né, com alegria, com liberalidade. Ele vai dar sabedoria para você viver como crente. Essa é uma sabedoria. O dom de palavra de sabedoria, como ali o próprio Faraó fala, você, né, soube aí, ele te fez saber, no momento, o sonho, e tem uma palavra de conselho de como agir para frente com relação àquilo que Deus deu a revelar. Trouxe a revelação naquele momento na vida de José. E o Faraó diz, ó, você é esse homem. Porque, irmãos, diante daquele cenário, um homem que sai da cadeia e vai diante do Faraó, e tem essa palavra desse dom manifestado, o Faraó rapidamente colocou ele como o homem que ia cuidar disso. Eu imagino que José não tinha uma sabedoria constante, ele não conhecia dessas coisas de tal maneira assim, de armazenamento, de logística, de tudo isso. Eu não imagino que José tinha essa vivência. José era um cara que cuidava lá, nem trabalhava muito com seu pai, ele, né, os irmãos trabalhavam muito, e ele era um filho que tinha uma roupa colorida, só isso. E ficava lá vigiando os irmãos, e trazia a notícia dos irmãos para o pai. Era como se fosse o gerente da empresa, né? Os irmãos trabalhavam, e o gerente dizia, ó, isso aqui tem que mandar embora, tem que pedir, está fazendo errado. Então, tudo que José vive nesse capítulo aí, você vê que a manifestação do Espírito Santo com a palavra de sabedoria. Olha, eu recebi a revelação da situação e ainda tenho um conselho para te dar. Faça-se assim. E o Faraó colocou ele para fazer tudo que ele tinha falado, porque o dom se manifestou. Então, esse dom, a palavra de sabedoria, ele é poderoso. Ele é tremendo. E a gente precisa clamar por isso e buscar isso de todo o nosso coração. Aleluia. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou verso 16. Texto que você conhece também, bem famoso. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia dito. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, imagina duas mulheres levando uma demanda, uma situação, um litígio ali, uma questão muito séria para o rei Salomão. Salomão não conhecia as duas, ele não conhecia os filhos delas. Então a mãe conhece seu filho, mas eram muito recém-nascidos, eram muito novos. E aí uma olha e percebe que então, chegaram com uma demanda para o rei. É difícil, né, quando dois filhos, quando pessoas trazem uma demanda para um líder. Uma tem uma questão, uma tem uma sua versão, o outro tem a sua versão. E aí? Vai trazer em quem você vai acreditar? Eu não posso ser parcial.
parcial não, eu não posso ser, puxar para um lado, eu não posso pender para alguém porque eu gosto mais de um. Eu tenho uma demanda para mim, mas eu gosto mais desse aqui, esse aqui é a pessoa que eu não gosto tanto. Então eu vou dar favorável para esse aqui, ó. Esse aqui eu boto pé. Esse aqui eu ponho minha mão no fogo. Não é assim. O mundo espiritual não é assim. Eu preciso ter uma revelação da parte de Deus. Eu preciso receber isso da parte dele, porque ele sabe a verdade. Então aí trouxeram o caso para Salomão. Ó, aqui, morreu, tal, quem parece, que o rostinho. Não. E aí Salomão, e levantando-me, 22. 23. Então diz o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, dividiu. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então, pegar a espada, eu imagino que Salomão nunca iria cortar uma criança no meio, né? Mas o fato de ter essa direção espiritual, essa sabedoria, e ele começa lá a sua vida falando, não tenho sabedoria para cuidar desse povo. Vai aparecer muito problema na minha porta. Então, eu preciso de sabedoria, mas eu preciso de uma sabedoria em alguns momentos muito maior do que a sabedoria do dia a dia. Eu preciso de uma revelação para algo que é muito secreto, que é muito profundo, que é muito... Só Deus pode saber a verdade. E o Espírito Santo vem e fala com ele. Pega uma espada e fala que vai cortar. E a verdade vai aparecer. Irmão, a mãe apareceu. A outra que não é a mãe, se revelou também. Não, pode cortar. Eu quero um pedaço aí. Eu já perdi um mesmo. Então, veja que aparece o negócio, a verdade aparece. E Salomão, ele ali tem uma revelação, uma palavra de sabedoria. Deus revela para ele e ele tem ali ainda uma... Né? Então, esses dons espirituais são muito sérios para o nosso dia a dia. Paulo, tem que clamar por eles, irmão. Nós precisamos voltar nossos olhos para os dons espirituais e pedir para que o Senhor nos conceda, como indivíduos, como igreja, os dons espirituais. Palavra de sabedoria que Deus vai te usar para trazer uma revelação de uma situação. Você vai estar lá, vai te dar uma revelação. Tem gente desesperada precisando de uma resposta. E Deus te dá a revelação da situação e te dá uma palavra de conselho para a pessoa. Não, faça assim. E você vai ter vitória nessa área. Não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é o meu dia a dia, não é a minha experiência de vida. Não é. É o dom do Espírito Santo se manifestando na vida dos crentes que são fiéis a Deus, que servem a Jesus, que têm compromisso com Ele, compromisso com a igreja, que querem servir a Deus, que dizem, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para o louvor da tua glória. Não é para a gente crescer, para a gente ficar inflado, a gente se... para soberbo. Não, é para servir o corpo de Cristo. É para servir o corpo de Cristo, servir as pessoas. É só para isso que os dons se manifestam. Amém? Então, glória a Deus, a gente vai parar, está 10h30 já. Aleluia, Salvador. Pastor. Amém? Fica de pé, vamos orar. Fique de pé aí, fecha os teus olhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos essa manhã aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, com a tua palavra aberta, mas nós não queremos apenas informações, mas que tudo isso seja momentos em que nós estamos sendo despertados pelo teu Espírito, chamados de novo, convocados novamente como igreja, a vivermos o sobrenatural do Senhor.
a irmos além daquilo que nós estamos vivendo, a querermos mais da tua presença, queremos a manifestação do teu Espírito Santo com os dons espirituais no meio da tua igreja. E desde já repreendemos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo toda a interferência, toda a atuação, toda a tentativa de Satanás de liberar os seus demônios para tentar atrapalhar o mover do Senhor na igreja. Nós não aceitamos e repreendemos. Nos dá discernimento espiritual, ó Deus, para vivermos o dia a dia da igreja, da comunidade, do povo do Senhor, na nossa vida, nos ministérios, no meio do teu povo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, cobre com o teu sangue a tua igreja. Pai, que o sangue de Jesus, que é o poder que nós cremos, Deus, de nos proteger, de livrar nossa casa, nossas vidas, a igreja do Senhor, de todo o ataque furioso de Satanás, ó Pai, contra o mover da tua igreja, contra o crescimento da tua igreja, não só nos números, mas também o crescimento espiritual, o crescimento na adoração, na palavra, nos ministérios, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Pai, nós nos levantamos aqui nessa manhã e repreendemos todo o agir diabólico em nome de Jesus, mesmo que venha, ó Deus, transfigurado como anjo de luz, como Paulo diz, nós repreendemos, mesmo que venha como anjo de luz, nós repreendemos em nome de Jesus, e não tem poder de agir em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Espírito Santo, flua em nossa vida com os teus dons, reaviva os dons que o Senhor já concedeu aos teus filhos na igreja, dê novos dons, novas experiências, novas manifestações sobrenaturais do Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo isso para aquilo que for realmente útil para o reino do Senhor, para a tua igreja gloriosa, para o crescimento dos santos do Senhor, aleluia. Não para a vanglória, não para a soberba humana, não, que isso caia por terra em nome de Jesus. Mas aquele que tem os dons, fluam os dons para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor seja sempre exaltado, glorificado, honrado, bendito em nosso meio, aleluia. Toda honra, glória, louvor a ti, o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, ao Pai, ao Senhor eterno, Criador, e ao Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, aleluia. Glória ao teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Hoje tem ceia do Senhor. Vem aí uma expectativa nessa noite, em nome